Fala pessoal, agora a gente vai continuar nessa sequência de aulas sobre a análise da marcha normal. Eu vou falar sobre a cinética, a cinemática e a eletromiografia de cada um dos segmentos e a gente vai começar com pé e tornozelo agora. Então, novamente, cinética, cinemática e eletromiografia do pé e tornozelo. O que tem de importante? Eu quis trazer de uma forma que ficasse interessante para vocês ouvirem e também para vocês saberem o que a gente olha principalmente no exame de marcha, sem ficar entrando nos super detalhes assim das alterações biomecânicas e ativações musculares, mas o que de prático a gente olha em cada uma dessas partes aí do exame nesses segmentos. Então, só para relembrar, a gente tem os rolamentos do tornozelo, né? Nós temos os rolamentos quando você faz o contato inicial com o calcanhar ou com o calcâneo. Você tem aquela queda do pé ao solo controlada pela contração excêntrica do tibial anterior, esse é o primeiro rolamento, e o fulcro acontece ali no calcanhar. O segundo rolamento, o fulcro acontece na articulação tibiotársca, então no tornozelo, e é aquele movimento mediado pela contração excêntrica do solear, que vai controlar o avanço da tíbia. O terceiro rolamento acontece no fulcro ali da cabeça dos metatarsos, onde a contração concêntrica agora do tríceps sural como um todo, né, mas particularmente do gastrocnêmio, que vai ajudar a elevar o pé do solo, e isso é o terceiro rolamento. E aí o quarto rolamento, que foi descrito depois por Perry, é um último movimento que não está em todos os livros, não está citado em todos os livros, mas no livro dela ela comenta que é um impulso final que acontece onde o pé rola sobre a cabeça, aliás, a ponta do hálux. O retropé ele tem um movimento no plano coronal também que a gente vai acabar não mostrando muito aqui, porque nós nos baseamos basicamente no modelo convencional da marcha, em que o pé é apenas uma linha, como já foi falado em aulas anteriores. Mas a gente sabe que no contato inicial, o pé ele está numa posição com o retropé neutro, até por um pouquinho de varo, e o contato acontece mais na borda lateral. Quando acontece a resposta à carga, ocorre um movimento de eversão do pé, que às vezes no paciente que tem um pé plano valgo, isso pode ser mais acentuado. E no balanço, no apoio terminal novamente, vai acontecer uma varização do retropé, porque o pé com a subtalar numa posição mais em varo, vai acontecer com que o mediopé se trave e o pé se torna uma alavanca mais estável. Dessa forma, acaba fazendo com que o push-off ocorra de forma mais adequada. Existem alguns padrões eletromiográficos comumente vistos ali no tornozelo. Isso aqui que eu estou mostrando é tudo coletado com agulha fina. Então, nós não vamos ver isso assim no exame de marcha convencional, porque a gente usa a eletromiografia de superfície. Mas com agulha fina, a gente consegue ver as ativações musculares de forma bem detalhada. Então, o principal aqui que eu queria chamar a atenção é o tibial anterior, funcionando principalmente ali no início do ciclo, né? Então no contato inicial e na resposta à carga, fazendo aquele movimento do primeiro rolamento que eu comentei, e depois na fase de balanço, que tanto o tibial anterior como os demais extensores ali do tornozelo e dos dedos, eles estão ativados. No outro lado aqui a gente vê também, principalmente o solear e o gastrocnêmio, que são ativos mais durante a fase de apoio, e a gente vê que tem os outros músculos aqui menores, né? Então fibulares, tibial posterior, e são todos músculos importantes para estabilizar o pé, uma vez que o pé está, principalmente no momento que ele começa a se elevar, então no apoio terminal que ele começa a se elevar o calcanhar, ele precisa ser uma alavanca mais estável, então esses músculos se tornam mais importantes. Basicamente o que nós vemos no exame de marcha, na cinemática, é a dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo e a progressão do pé. Na EMG, nós vemos o tibial anterior e o gastrocnêmio. Notem aqui que, na verdade, a gente fala que é o gastrocnêmio, mas existe um crosstalk, né, entre o gastrocnêmio e o solear, porque o solear e o gastrocnêmio eles estão muito próximos ali. Então, a gente acaba capturando um pouco do sinal dos dois. E na cinética, nós acabamos vendo os momentos e potências tanto no plano sagital quanto no plano coronal do tornozelo. Mas no plano coronal, acaba sendo menos relevante, né? Mas está plotado no gráfico normalmente também. A potência, praticamente, no plano coronal, a gente acaba não vendo muito, né? Um momento, eventualmente, se o paciente tem um pé muito varo ou muito valgo, ou tem outras alterações em outros segmentos, pode até dar uma alterada no momento, mas a potência geralmente acaba não mudando muito. Então, começando aqui sobre a cinemática. Esse é um exemplo aqui da cinemática do tornozelo. É um paciente que tem uma marcha normal,
Esse aqui é um dado coletado de um indivíduo, então quando a gente pega no laboratório, nós temos ali um banco de indivíduos normais e com isso gera-se uma média de um padrão normal para aquele laboratório. Quando a gente olha um indivíduo especificamente, às vezes tem umas pequenas variações, umas pequenas assimetrias de um lado para o outro. É muito comum que as pessoas tenham uma leve assimetria de um lado para o outro. Então nós conseguimos ver aqui que existe um movimento ali do primeiro rolamento, depois existe o segundo rolamento e depois existe o terceiro rolamento e uma dorsiflexão do tornozelo na fase de balanço. Então, novamente aqui, o primeiro mecanismo de rolamento, onde o pé vai ao solo, então ocorre um movimento de flexão plantar. Notem que o pé já começa o ciclo com uma leve flexão plantar, mas essa flexão plantar aumenta no primeiro rolamento. Depois nós temos o segundo rolamento, em que o pé está parado no solo, então está estacionário no solo, mas a tíbia está avançando, e com isso acontece um aumento da dorsiflexão. E aí o terceiro rolamento, em que ocorre a flexão plantar realmente do tornozelo, e aí nós vemos esse movimento de flexão plantar, essa onda grande de flexão plantar aqui. A progressão do pé, em geral, acontece com rotação lateral, a maioria das pessoas tem algum componente de torção tibial externa ali de 15 a 20 graus e acaba dando essa resultante de uma rotação lateral na progressão do pé. E aí a dorsiflexão no balanço médio, como eu já tinha mostrado anteriormente. De novo aqui de forma um pouco mais pausada, então nós vamos ver nesse vídeo aqui, iniciando aqui a cinemática, o primeiro mecanismo de rolamento. Logo na sequência nós vamos ter o segundo mecanismo de rolamento, então está havendo uma dorsiflexão. Notem que a tíbia que está avançando, né, o pé está parado no solo. No apoio terminal começa a acontecer a elevação do calcanhar do solo. E logo após começa a acontecer uma flexão plantar, que termina no desprendimento do pé. E aí logo que se inicia o balanço, o pé precisa dorsifletir para que ocorra a liberação adequada do pé e ele não arraste no solo. Agora falando um pouquinho da cinética. A cinética do tornozelo. Então, o contato inicial do tornozelo, a gente já falou, ele acontece com o pé com uma leve flexão plantar. A força de reação do solo, ela está passando atrás da articulação do tornozelo. Se ela está passando atrás da articulação do tornozelo, ela está tentando fazer uma força de fazer uma flexão plantar no tornozelo. E com isso nós precisamos ter um momento interno dorsiflexor, que é representado aqui pelo primeiro rolamento, que é esse momento interno dorsiflexor, essa pequena onda que tem aqui, com uma leve absorção de potência aqui no começo. E aí tem alguns parâmetros que foram descritos, que são as ondas principais da potência. Notem que essas ondas, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, a potência não necessariamente significa ali a contração concêntrica ou excêntrica muscular, mas ela acaba sendo um proxy, ela acaba sendo um análogo para esses termos, né? Porque em algumas das ondas que nós vamos ver, não está efetivamente acontecendo ali a contração concêntrica nem excêntrica, mas em muitas delas, sim. E essas daqui que eu estou mencionando, elas coincidem, né? Então, por exemplo, essa é a A1S. A A1S é uma onda que significa que tem uma contração excêntrica do solear controlando o avanço da tíbia, né? Na verdade, a onda em si, né, a gente sabe que a potência é simplesmente um produto ali da velocidade angular pelo momento. Mas nesse caso ela acaba, de certa forma, denotando ali essa contração excêntrica do solear, impedindo ali esse avanço da tíbia excessivo. Então vamos pensar aqui. A força de reação do solo, ela está passando na frente do tornozelo, então ela está tentando dorsifletir o tornozelo. Para contrapor a isso, a gente vai ter que ter um momento interno flexor plantar. E é o que a gente vê aqui, momento interno flexor plantar. Como nós temos um momento interno flexor plantar e está ocorrendo um movimento de dorsiflexão do tornozelo, ele está indo de plantiflexão para dorsiflexão, vai ocorrer absorção de potência, ok? No final da fase de apoio, nós temos o pico de dorsiflexão. Como atingiu-se esse pico de dorsiflexão, vai ocorrer uma transição entre a absorção de potência para a geração de potência. Como o momento aqui está dorsiflexor, o momento está flexor plantar, por quê? Porque a força de reação do solo continua na frente do tornozelo. Então, momento interno flexor plantar, chegou nesse pico aqui, na sequência o que vai acontecer? Vai haver a contração concêntrica dos flexores plantares, então fazendo a flexão plantar do tornozelo, e como está ocorrendo esse movimento de flexão plantar
e o momento interno é flexor plantar, vai acontecer esse pico de geração de potência. Esse aqui é o A2S. O A2S ele é o maior potencial, a maior potência de todas. Então, quando a gente vê cinética de todos os segmentos, o maior pico de potência é esse, é o A2S. E é interessante notar, assim, e a gente vai falar um pouquinho depois na EMG, que o pico de contração do gastrocnêmio ele não coincide com o pico de potência A2S. Por quê? Porque existem alguns componentes, mas um deles é esse recuo elástico do tendão calcâneo. Então, começou-se a acontecer aquele push-off com a contração do gastrocnêmio. Na sequência, o gastrocnêmio começa a parar de disparar, mas ainda existe aquele recuo elástico do tendão calcâneo que vai fazer com que aconteça justamente esse pico de potência nesse momento. E na eletromiografia? A eletromiografia, basicamente, o que eu tinha falado antes, é o tibial anterior e os gastrocnêmios, né? Lembrando ali que tem aquele crosstalk do gastrocnêmio com o solear. Então, no contato inicial, no primeiro rolamento, a gente sabe que precisa ter atividade do tibial anterior, e é isso que a gente vê aqui, né? Atividade do tibial anterior fazendo com que ocorra o primeiro rolamento e o pé caia ao solo de forma gradativa, sem, né, um movimento muito brusco. Depois, no final da resposta à carga, a atividade do tibial anterior começa a cessar, inicia-se a atividade do gastrocóleo, principalmente do solear, controlando ali o movimento do segundo rolamento no médio apoio, em que vai começar aquela dorsiflexão, então parou de ativar o tibial anterior, e o gastrocóleo, principalmente o solear, começa a ativar com aquela contração excêntrica, impedindo o avanço da tíbia de forma excessiva. No final, no pré-balanço, a gente vai ter o terceiro rolamento, vamos ter aquele pico, o A2S, e aí, olha que interessante, o A2S ele vai acontecer exatamente aqui, nessa fase, exatamente nesse tempo que eu estou mostrando nas setas. E ele não coincide, como eu tinha falado, com o pico de ativação do gastrocnêmio. Lembra que tem aquele componente do recuo elástico do tendão calcâneo que acaba sendo importante para que esse pico aconteça exatamente nesse momento. E isso fala muito a favor daquilo que eu tinha mencionado antes. A ativação muscular ela não coincide com os picos de potência porque a potência não tem nada a ver com a ativação muscular. Ela é simplesmente a velocidade angular e o momento que está sendo exercido naquela articulação naquele determinado momento. E aí no balanço médio nós vamos ter o tibial anterior novamente ativo, né? Então o tibial anterior aqui, fazendo uma dorsiflexão do tornozelo, e aí o gastrocnêmio geralmente ele está silente nesse momento. Era isso, pessoal. Obrigado, sigam a Bone no Instagram.